Amém, queridos? Um pouquinho de silêncio. Queridos, essa noite eu quero conversar com vocês sobre o reino de Deus. Às vezes a gente pode interpretar assim o reino de Deus. O que você acha assim na tua cabeça? O que é o reino de Deus? Para você. Anote isso assim. O que é o reino de Deus? Você que costuma anotar, anote. O que é o reino de Deus? Para você. Para você já começar olhando assim o amanhã e falar, preciso olhar o que é o reino de Deus. Queridos, o reino de Deus geralmente ele é entendido como o governo de Deus, ou seja, a autoridade e o domínio sobre todas as coisas. Sim ou não? Isso se torna o reino de Deus. Queridos, e eu entrei numa leitura ali em Mateus, como a pastora Bia estava falando sobre Mateus, e é muito bom você ler ali Mateus. E às vezes nós passamos despercebidos por algumas leituras, sim ou não? Na nossa correria, assim, de falar, eu preciso fazer meu devocional ligeiro, eu preciso ler rápido, né? Porque eu tenho apenas 10 minutos aqui para mim ficar lendo, senão vai me atrasar o dia todo. E, queridos, eu entrei numa fase, queridos, onde eu não estava tão acostumado, assim, com isso que aconteceu. Acostumado como? De eu levantar de manhã cedo, arrumar as crianças, levar a pastora ali trabalhar, voltar para casa e ter tempo assim. Tempo de sentar e anotar tudo que Deus tem falado, olhar tudo que Deus tem feito, lavar uma louça, arrumar uma casa, fazer almoço, esperar as crianças com o almoço pronto, ali os pratos colocados na mesa. Até o primeiro dia que eu fiz, eu bati uma foto e mandei para a pastora. Falei, olha só o que está acontecendo. E aquilo ali eu comecei, queridos, a meditar um pouco mais. E a olhar um pouco mais. E nisso, Deus, ele falou comigo de uma forma assim bem especial, em Mateus 22, que ele fala sobre a parábola ali do casamento, da festa de casamento. E nisso envolve também ali Lucas, queridos. Lucas 14, do 15 ao 24. Vamos ler comigo aqui. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço-me que desculpe. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou o seu senhor que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista que todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Cristo Jesus frequentemente ele usava essas parábolas para ilustrar as verdades espirituais. Sim ou não? Ele falava ao povo com parábolas. Por quê? Para que o povo entendesse o que ele estava falando. Porque você já pensou se Jesus fala da mesma forma que Deus fala com ele? Com o povo? Será que talvez teria entendimento no que ele queria passar? Sim ou não? E essa noite eu quero convidar você a entrar nessa história comigo. Assim como eu tenho passado assim, queridos, essas minhas manhãs assim, entrando nessas histórias, coisas que eu não tinha assim comigo. E eu fico ali, eu não sei se é só eu que sou assim, mas eu fico ali nesse mundo assim, entrando nessa história. E eu fico pensando, nossa, mandou chamar a galera, e pensa a galera falando não. E aí mandou chamar os outros, e aí passou ali nas cercas, nas estradas, o povo ali talvez trabalhando, ou talvez um aleijado, e passou e chamou, e vamos para lá
está tendo festa, vamos lá, vamos comer, vamos lá. E eu quero convidar você a entrar nessa história comigo, queridos. E o banquete ali do casamento é uma dessas parábolas que simboliza o convite de Deus para nós participarmos do reino. Sim ou não? Quem que ele convida? Queridos, aqui eu pego uma chave. Primeiro, ele convida as pessoas mais importantes. Sim ou não? A parábola fala que ele manda convidar as pessoas e as pessoas começam o quê? A dar desculpas. E ele chama as pessoas mais importantes, queridos. E aqui eu quero colocar como liderança. Talvez Deus tenha chamado, queridos, a liderança a participar do seu reino, a estar nesse banquete com ele, queridos. E talvez a liderança fale o quê? Agora eu não posso. Eu tenho uma junta de boi para cuidar, eu tenho um arado lá ainda para fazer, eu tenho um campo para cuidar, e eu não posso. E nisso nós começamos a negar o chamado de Jesus, ao chamado do banquete. E daí lá na frente, queridos, nós queremos participar desse banquete, mas na hora que ele chamou, eu não participo. Eu começo a dar desculpas. Qual que é a desculpa? Vamos voltar ali. Acabei de comprar 5 juntas de boi e preciso experimentar. Quanto tempo será que ia durar essa festa? Vamos pegar como nós aí, o horário mundial do crente aí, das 7h30. 7h30 é o horário mundial, né? Do crente. Vamos pegar aí das 7h30 às 10. Será que é tanto compromisso assim, queridos? Será que é tanto o compromisso disso, que eu não posso ir no banquete que o Senhor tem me chamado? Queridos, e o convite divino aqui de Lucas 14, 16, 17. Jesus respondeu o seguinte, com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Queridos, um anfitrião aqui prepara um grande banquete e envia convites para os seus convidados. E aqui no contexto espiritual, queridos, Deus ele é um anfitrião. Nesse contexto que Jesus está falando, ele está falando, Deus tem te chamado a você fazer parte disso, queridos. E aí, todos são convidados a participar do seu reino, através da salvação em Cristo. Queridos, cada vez que nós negamos algo que o Senhor tem pedido para nós, é a mesma coisa que nós negássemos Cristo. Mesma coisa. Porque está ali o banquete, sim ou não? Esse é o banquete que o Senhor tem para nós. Quando eu decido participar desse banquete, eu estou sendo obediente. Deus tem te chamado a participar de banquetes. Deus tem falado com você, Deus tem falado, estou abrindo a porta da minha casa para você. Venha e participe comigo. Mas eu sou casado e a minha esposa não deixa. Acabei de casar. Ou eu sou casado e o meu esposo não deixa. Qual que é a resposta ali, queridos, deles? Qual foi a primeira reação que eles tiveram? Qual foi a primeira reação que os convidados tiveram? Rejeitaram o convite. Quantas vezes eu e você rejeitamos o convite de Deus? Quantas vezes, queridos? Quantas vezes nós queremos ver os milagres, as maravilhas do Senhor, as coisas acontecendo, tudo acontecendo, mas nós mesmos não aceitamos o convite de Jesus, o convite de Deus. E foi isso que aconteceu. Lucas 14, 18 ao 20. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço-me desculpa. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro: acabei de me casar e não posso ir. Os convidados, queridos, começaram a se justificar para não participar, alegando prioridades pessoais, negócios e relacionamentos.
Quantas vezes nós temos negado por preocupações, por negócios e por relacionamentos? Quantas vezes nós negamos de estar diante do reino de Deus? Diante desse banquete que o Senhor tem para nós. Queridos, quantos aqui gostariam de ceiar assim com o Senhor? Você já pensou, queridos? Entra nessa história. Vamos colocar uma mesa aqui, ó. Uma mesa bem grande aqui. E o Senhor vai estar sentado aqui junto com nós. E aí, queridos? Ele vai falar, ó. Venham. Sentem-se à mesa. Qual que vai ser a tua reação? Você vai ter medo? Sim ou não? Seja sincero, queridos. Você vai ter medo? Sabe por que eu pergunto se vai ter medo, queridos? Porque nós nos auto-sabotamos com as coisas. Nós sabemos que o reino de Deus, ele é real, mas nós não cumprimos com as coisas que Jesus tem dado para nós, nem Deus tem falado com a gente. E aí o nosso medo é de sentar e ele perguntar, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Eu pedi para você cuidar disso, você não cuidou. Eu pedi para você fazer isso, você não fez. E aí talvez nós negamos, queridos, assim como eles negaram, nós negamos, não é por conta de casar, não é por conta de boi, não é por conta de terreno. Nós negamos por medo. De ele perguntar, o que você está fazendo com a tua esposa, o que você está fazendo com o teu esposo, o que você está fazendo com o teu ministério, o que você está fazendo dentro da igreja. E eu acabo não participando, queridos, desse banquete por medo. De eu não estar fazendo as coisas que o Senhor pediu para mim fazer. Onde seria muito mais fácil, talvez, né? O Senhor fala lá, vamos fazer um mutirão aí. Precisamos fazer um mutirão para pintar a igreja. Não estou agora inventando, queridos, é verdade. Precisamos fazer um mutirão para pintar a igreja. Mas eu não fui chamado para pintar a igreja. Na hora do banquete, talvez o Senhor olhe e fale, você não foi lá passar um pincel na igreja? Você precisa servir no lugar onde você está. Só faço o que me convém. Quando tira do meu comodismo, eu não faço mais nada. E talvez, queridos, no você está aqui, ó, pintando a igreja, Deus está falando com você. Você está varrendo um chão, Deus está falando com você. Está arrumando uma cadeira, Deus está falando com você. E talvez, queridos, nesse banquete do Senhor, esteja faltando algo para você comer ainda, esteja esse algo para você comer, esteja no varrer o chão, esteja no servir, pintar a igreja. Muitas vezes nós rejeitamos o convite de Deus devido às preocupações e os interesses mundanos. Como assim, pastor? Os interesses? Eu só faço se for do meu interesse. Eu só vou ajeitar se for do meu interesse. Esse é o reino, queridos. É isso que Deus fala sobre o reino dele? Sim ou não? Não, queridos. O evangelho é para todos, é tudo para todos. Ele veio por todos. Servimos todos. Queridos, e é muito importante nós começar a refletir sobre as nossas próprias prioridades. O que tem sido prioridade para você hoje? Qual é a tua prioridade hoje? Ah, minha prioridade hoje é eu trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, para mim lá na frente eu descansar. Deixa eu falar para você que você não vai descansar. Porque o nosso descanso está no Senhor. Nosso descanso está nos braços do Senhor. Ah, minha prioridade hoje está sendo eu comprar um carro.
Minha prioridade hoje está sendo eu buscar pessoas. Amém. Qual que é a intenção do teu coração de buscar pessoas? Ah, eu busco pessoas lá porque daí depois elas ficam me devendo um favor. É o reino. Queridos, então a prioridade está errada. As nossas prioridades não se tornam mais o reino de Deus, queridos. As nossas prioridades não se tornam mais em acessar o reino, em ter acesso a ele. E falar, eu quero viver isso todos os dias. Não importa o lugar onde o Senhor te colocou. Não importa onde Ele vai te colocar. Viva isso. Toda vez que Ele te chamar, não dê desculpas. Porque isso é da natureza, queridos. A natureza humana. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Mas Ele chama Adão. Adão, cadê você? E se Adão se apresenta para o Senhor e fala, eu estou aqui, ó. Aqui eu pequei contra o Senhor. Como que seria? Bem diferente. Mas ele fala, Adão, onde que você está? Adão aparece, bate no peito e chama a responsabilidade? Não, queridos. Isso não acontece. E aí talvez a prioridade de Adão ali seria culpar a esposa. Sim ou não? Por que você fez isso, Adão? Foi a mulher que você me deu. Não foi, a prioridade dele não foi falar assim, eu quero viver no teu reino, Senhor. Eu quero viver debaixo do Senhor. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Não, ele já culpou um e já tirou dele. Tirou das costas dele a responsabilidade. Faz sentido, queridos? Sim ou não? Queridos, e o convite, ele é a todos. Lucas 14, 21 a 23. O servo voltou e informou o seu senhor que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Queridos, o anfitrião ele manda convidar todos, os pobres, aleijados, os cegos, os mancos. Queridos, isso simboliza o Evangelho. O Evangelho é para quem? Todos. Todos. E todos é todos. Não vai adiantar, queridos, eu chegar e bater no peito e falar assim, agora eu sou pastor aqui, e agora as coisas vão ter que ser assim, porque eu estou olhando por cima. É assim que funciona? Se o Senhor, queridos, chamou todos para participar desse banquete, quem sou eu para querer ser mais que o meu irmão? Quem sou eu para querer ser mais do que alguém? Queridos, sem Jesus você prestava? Fala a verdade. Sim ou não? Com Jesus, queridos, já é um processo. Imagine sem. E aí, queridos, toda hora nós estamos querendo colocar pessoas abaixo da partilheira de onde nós estamos. E estamos em cima ainda, talvez torcendo para que quebre a tábua da partilheira e nós caímos em cima da pessoa. Que reino é esse? Que Senhor que nós estamos servindo? Que Deus é esse? Um Deus de amor, onde deu o seu filho para morrer por nós, sim ou não? Você daria seu filho para morrer por alguém? Você não tem filho, você é casado, você daria seu esposo, sua esposa para morrer por alguém?
Sim ou não? E agora os esposos já começam a olhar para as esposas, e daí? Como é que vai ser? Agora você vai ter que mostrar se você me ama. E aí a esposa já começa a olhar para o esposo, meio de atravessado, e daí? Você me daria? Não dá, queridos. Não dá. E aí nós queremos se colocar nessas partilheiras de cima. Que evangelho nós estamos aprendendo? Que evangelhos nós estamos levando as pessoas lá fora? Queridos, conversava com um casal e depois conversando com o casal e tal, e papo vai, papo vem ali, mas assim, totalmente fora de assunto, assim, de assunto profissional. E nisso entramos assim em assunto de igreja. E nessa conversa, desse assunto de igreja e tal, beleza, tudo certo. Terminamos a conversa, convidei para vir para a igreja, mas assim, terminamos a conversa e eu vi que quando eu falo pro homem, falo assim, ó, vai fazer uma visita lá para nós, ele se armou. E na hora assim eu percebi que ele se armou. Falei, não, vou tirar o pé, né? Não vou falar mais, né? A gente já tem isso, né, como amizade, continuamos na amizade, tá tudo certo. Aí depois, queridos, uma conversa com a esposa, e o papo vai ali e tal. E eu perguntei, eu falei assim, ó, eu precisava saber o porquê que ele se armou, queridos. E eu perguntei, falei assim, aí, o que acontece com o rapaz? Ela me fala assim, ele foi expulso dentro de uma igreja. Falei, você está falando sério? Sim, estou falando sério. Ele foi expulso dentro de uma igreja. Falei, mas por quê? Ah, ele passou por uns problemas, e teve bastante problema. E assim, quando ele estava passando por esses problemas, ele começou a descontar isso no cigarro. E quando descobriram que ele estava fumando, expulsaram ele da igreja. Tanto que hoje ele, assim, não dá para falar em igreja com ele. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo? Sabe, queridos, qual que é o reino que nós estamos manifestando na terra? Que reino nós estamos manifestando na terra, queridos? Expulsar da igreja, daí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, Senhor, me dá uma palavra para mim falar com ele. E eu entrei em oração por ele, queridos. E eu tenho essa certeza que eu vou ter acesso ainda a ele. Eu vou ter acesso a ele, vou poder conversar ainda com ele sobre igreja, vou poder ainda tirar isso, não pelo meu eu, queridos, mas pelo que habita em mim. Porque, queridos, não faz sentido nenhum, nós estarmos aqui cantando, erguendo as mãos, obrigado, Senhor, e isso, e aquilo, e nós sair lá fora e começar a apontar o dedo para as pessoas. Sentido nenhum. Que reino é esse? E ainda enchemos a boca para falar assim, eu manifesto o reino por onde eu passo. Se eu estou passando aqui, eu já estou olhando lá e falando, ó, aquele lá, ó, o tipo está vestido. Ó, aquele lá, aquele irmãozinho lá, não, aquele lá não. Qual é o reino que eu manifesto? Será que eu estou manifestando o que o Senhor tem pedido para mim manifestar? Ou será que toda vez que o Senhor me pede para mim manifestar algo, queridos, eu tenho dado desculpas? Eu tenho algo para cuidar, Senhor. Agora não dá. Não dá. Deixou fora dessa. Queridos, talvez você olhe e fale assim, ah, mas o pastor está bravo, o pastor... Não é isso, queridos, o que eu estou tentando falar para vocês é que tipo de reino você tem manifestado aqui. Ou o lugar onde você passa.
Como a Bia falou, talvez nosso coração não está no reino. Por isso nós não manifestamos o reino. Talvez o nosso coração esteja no dinheiro. E por onde eu passar, eu vou falar em dinheiro. Talvez meu coração esteja no trabalho, e por onde eu passar, eu vou falar em trabalho. E aí o meu coração não está no Senhor. E por onde eu passar, eu não vou falar do Senhor. Em nenhum momento. Quando o nosso coração está fora do reino dos céus, queridos, do reino do Senhor, eu não falo. Não falo do que me transformou. Eu não falo do que acontece comigo. Eu não falo. Eu vou falar só do que meu coração está cheio ali. Meu coração está rendido ao dinheiro. Eu vou falar do quê? Queridos, o reino de Deus ele é especialmente para os marginalizados ou considerados indignos pelos olhos do mundo. Principalmente. Por que isso, pastor? Porque ele vai pegar os loucos para confundir os sábios. Você se acha sábio de verdade? Sim ou não? Deus está levantando os loucos aí, queridos. E glória a Deus por isso. Deus está levantando os loucos para manifestar o reino dele na terra. Por onde os loucos passar, as pessoas vão dizer assim, ó, olha a transformação dele. Olha o que Deus fez na vida dele. Sim ou não? Diz ainda Mateus 22, 8. Do 8 ao 10. Esse banquete, querido, está ligado ali. Mateus e Lucas. E Mateus 22, 8, do 8 ao 10 diz: Disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, e os meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convide todos os que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Queridos, o convite foi estendido a todos, os bons e os... Você se acha bonzinho? Sim ou não? Sabe, toda vez que nós criticamos as pessoas, toda vez que eu aponto o dedo para alguma coisa, criticando, é porque eu tenho uma ferida. E essa ferida precisa ser tapada, essa ferida precisa ser curada. Sabia disso? Porque se eu estou bem com o Senhor, queridos, se eu estou manifestando o reino dos céus na terra, se eu estou manifestando o reino do Senhor na terra, eu não aponto o dedo para ninguém. Porque Ele chamou os bons e os maus. Ele não chamou só os bons. Não teve ali sentado só os bons, queridos. Teve os maus ali também. Quem beijou Jesus? Bom ou mal? E ele amou. E talvez nós já fomos beijados, já fomos traídos. Mas nós precisamos lembrar que nós manifestamos o reino de Deus na terra. Através de nós, o reino de Deus é manifestado na terra. Ah, mas Judas me beijou e depois me traiu. Tá tudo certo. Sou eu que vou fazer justiça? Com as minhas mãos? Não, queridos. De jeito nenhum. Queridos, existe uma importância de nós vestirmos as roupas nupcial, queridos. Em Mateus 22, 11 ao 13 nos fala: Quando o rei entrou,
para recebê-los, notou que um homem não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? O homem não teve o que responder, então o rei disse: amarrem as mãos e os pés, lance para fora na escuridão, aonde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, um homem ele é encontrado sem a vestimenta certa, adequada, e ele é expulso. Queridos, isso simboliza a necessidade de nós vestirmos apropriadamente para o reino de Deus. Como assim, pastor? Quando nós reconhecemos, queridos, e aceitamos Cristo, que nos cobre com a sua justiça. Quando você nasce de novo, queridos, nesse novo nascimento, você é revestido e existem vestes brancas onde é colocado em você quando você nasce de novo. Sim ou não? E esse homem, ele não tinha nascido de novo. E aí, querido, nós não podemos ser convencidos das coisas. Nós temos que ser convertidos. Porque convencer, queridos, é bem mais, é totalmente diferente de convertido. Eu me convenço de alguma coisa e eu continuo andando em linha reta. Eu me convenço como? Jesus é bom, tá? Nasci de novo, tal. Jesus é bom. Mas é a única coisa que eu falo. Jesus é bom e eu continuo caminhando para frente. Naqueles mesmos erros, naquelas mesmas coisas. Por quê? Porque eu sou convencido das coisas. Eu não sou convertido. Quando nós se convertemos, e sim, colocamos essas vestes brancas, onde esse homem não estava, queridos, ali, e ele é jogado ali para fora. Quando nós somos convertidos de verdade. O que é uma conversão? O que é uma conversão? Muda. Você não é convencido. Você é convertido. Você muda a tua direção. Você escuta o que o Senhor tem falado. E você muda a tua direção, queridos. Aonde você reconhece o senhorio do Senhor sobre a tua vida, onde você reconhece que as suas vestes foram trocadas, onde você reconhece que você está assim com as vestes brancas, você se converte e fala: sim, Senhor, eu estou aqui porque eu quero manifestar o teu reino na terra. Não importa o que aconteça. Coloque isso, queridos, na sua cabeça, que pode ser, queridos, que você tenha talvez 1000 anos de igreja. Exagerando um pouquinho. Bem um pouquinho. Mas você continua sendo convencido. Como assim? Convencido que as coisas do Senhor dão certo. Mas cada vez de ter uma conversa, cada vez de olhar com amor para alguma coisa, cada vez de... Você só é convencido que as coisas dão certo. Porque o convertido, cada vez de você ter uma conversa, cada vez de você ser chamado para o banquete, o convertido aceita. Ele aceita. O convencido não aceita. Ao aceitar o convite de Deus, queridos, isso é uma decisão urgente e tem um valor eterno. Nós decidimos ser convertidos. E isso vai nos levar à vida eterna. Isso vai nos levar a manifestar o reino aqui na terra. Quando nós somos convertidos, nós mudamos o nosso trajeto. Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos assim, queridos, e falamos: não, eu quero caminhar até a porta e eu vou passar nessa linha reta. Não importa se eu vou ter que pisar na cadeira, se eu vou ter que, mas eu quero andar em linha reta. Sim ou não? Isso se chama convencido. Que eu preciso passar por cima de todo mundo aqui para mim ir até a porta. Eu estou convencido disso. Quando eu sou convertido, eu ando pelos corredores. Não preciso andar aqui na linha reta. Eu me converto e ando. Se torna mais fácil, sim ou não? Talvez você vai passar pelo corredor aqui, um irmão não vai te dar bom dia, não vai te dar boa tarde, não vai te dar um abraço. Você sai chateado. Mas está tudo certo. Muito melhor do que estar pisando por cima da cabeça dos irmãos para estar convencido de chegar à porta. Sim ou não? Que reino é esse que nós estamos manifestando?
Queridos, nós não devemos colocar os nossos interesses pessoais acima do chamado de Deus. Nós não devemos, queridos, colocar os nossos interesses pessoais acima do que o Senhor tem, queridos, para nós. Se você sentasse comigo e nós fôssemos conversar e você falasse qual que é o teu interesse pessoal, eu vou te contar tudo, qual que eram os meus interesses pessoais. Como eu falei no começo, queridos, para mim ficar assim a semana, assim de manhã em casa, até eu me acostumar, de falar, cara, é isso mesmo, Deus quer esse tempo para que eu possa aprender mais, para que eu possa buscar mais. Porque se fosse do meu interesse pessoal, queridos, eu já tinha ido atrás de emprego, eu já tinha ido atrás das coisas, já estava funcionando, já estava... Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Nós não colocamos, queridos, os nossos interesses pessoais acima do chamado. O reino de Deus, ele é aberto a todos, independente do seu passado ou status social. Independente disso. Queridos, como que Jesus chama Lázaro? Como que ele chama? Ele fala ali para aquela galera que estava tudo ali, ele fala assim, ó, vão lá dentro, tirem Lázaro de lá, desenrole tudo ele e fale para ele vir. Foi isso que aconteceu? Não. Ele só chega e fala, Lázaro, venha para fora. Depois que ele está lá fora, começa a ser desenrolado as coisas. As faixas. Sim ou não? Tá bom, o que você quer falar com isso, pastor? Que o Senhor já te chamou há tempo. O Senhor tem te chamado todos os dias. Não importa como você esteja, não importa o teu status social, não importa o seu passado, Ele já te chamou. E Ele vai te desenrolando no caminho. Para você poder manifestar o reino da terra. Queridos, o banquete de casamento é uma poderosa ilustração do amor de Deus e o convite que Ele faz para todos nós participarmos do seu reino, queridos. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. Que esse banquete é esse convite, onde nós somos convidados a participar do reino. Você tem sido convidado a participar do reino? Sim ou não? Qual tem sido a sua resposta para o Senhor? Qual tem sido a sua resposta? Hoje não dá. Está frio, chuva. Netflix tem bastante novidades. Não vai dar. Tem pipoca, chimarrão, o frio, o fogãozinho já está aquecendo, fogão a lenha. Não, hoje não vai dar. Queridos, quero falar uma coisa para vocês, que o reino de Deus, ele não para. Ele não para. E ele nunca vai parar. Por isso nós não se achamos assim a última bolacha do pacote, dizendo assim, se eu talvez não fizer, o reino de Deus vai parar. Não. Não é isso não, queridos. Se você não fizer, Ele vai levantar outro que faça. Se você não quiser pegar, Ele vai levantar outro que pegue. Se você não quiser falar, Ele vai levantar outro que fale. Se você não quiser ler, Ele vai levantar outro que leia. Se você não quer pregar, Ele vai levantar outro que pregue. Se você não quer cuidar das pessoas, Ele vai levantar outro que cuide. E depois, a hora que Ele te perguntar, o que você fez quando eu chamei você para cuidar de pessoas? O que você fez quando eu falei que através da tua vida uma geração ia ser avivada? O que você fez com o tempo que eu te dei? Que eu te chamei você para o banquete? O que você fez? Qual vai ser a sua resposta para o Senhor? Será que vai ser, Senhor,
eu pude ter a honra de manifestar o teu reino na terra. Eu pude ter essa honra, Senhor, que eu não merecia isso e o Senhor me deu. Ou será que você vai falar assim, pois é, Senhor, eu estava ocupado com o meu terreno, com as minhas juntas de boi e com o meu casamento. E eu não pude fazer nada por isso. Eu não pude manifestar porque eu estava ocupado com os meus interesses pessoais e com as minhas prioridades. E eu não pude falar do teu amor porque as minhas prioridades me tomaram. As coisas que eu tenho no meu coração me tomaram. E aí, queridos? E aí nós podemos olhar e falar assim, será que nós estamos vestindo essas vestes onde nós podemos entrar e participar desse banquete? Ou será que nós vamos ser amarrados, jogados para fora, onde vai ter choro e ranger de dentes? Vista-se dessas vestes nupcial. Vista do que o Senhor tem te dado. Vista do que Ele tem te chamado para fazer. Queridos, eu particularmente, você fala assim, olha aí, cara, eu não quero ser amarrado e jogado onde vai ter choro e ranger de dentes. Queridos, quando a gente veio para cá, sentamos, conversamos com a pastora, e não foi um tempo assim tão agradável, tudo isso. E nessa conversa, nós ali, eu olhei para ela e uns dias antes, Deus tinha falado comigo que não era para nós atrasar a obra dele. Não era para atrasar a obra dele. E nós começamos a colocar em oração isso. Senhor, nós não queremos atrasar a tua obra. Nós não queremos atrasar a tua obra. Fala conosco. Fala conosco. Queridos, o Senhor começou a falar conosco. Começou a falar através de pessoas conosco. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Até que se confirmou e eu falei assim, sim, Senhor, nós não vamos atrasar a tua obra. Porque o Senhor me mostrou obras atrasadas, queridos. E eu falei, não, a gente não quer isso. A gente não quer isso. Porque talvez a gente fica colocando isso na cabeça que o Senhor só precisa de mim. O Senhor só vai fazer se eu estiver aqui, se eu tiver... Não, queridos. Se eu não aceito, eu atraso a obra do Senhor. Eu não manifesto o reino de maneira nenhuma. E aí, além de tudo, eu atraso a obra. E aí, Deus ele levanta outra pessoa para fazer acontecer. E você não está vestido com isso. Você não quer cooperar para a obra do Senhor. Você não quer manifestar o reino dele na terra. O que vai te sobrar? Choro e ranger de dentes, queridos. Queridos, e nessa noite eu quero incentivar você a participar desse banquete e começar a manifestar o reino dos céus. Manifestar o reino do Senhor nessa terra. Não importa o que aconteça, queridos. Não olhe para o teu campo. Não olhe para o teu casamento, aonde ele falou, acabei de casar. Eu acabei de casar. E não olhe para as tuas juntas de boi, queridos. Olhe para o chamado que o Senhor tem para você. Olhe para o que o Senhor tem te colocado. Aonde Ele tem te colocado, queridos. E o que Ele quer fazer com você lá na frente. Coloque o teu coração disposto para o Senhor. Senhor, eu não quero mais viver os meus pensamentos e os meus sonhos. Eu quero que o Senhor me dê sonhos, que o Senhor me coloque pensamentos. Que a partir disso, queridos, nós não vamos jogar para fora a pessoa que passou por uma dificuldade e fuma. Nós vamos acolher. Assim como o Senhor fez. Recolheu os bons e os maus. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos? Vamos orar?